Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Consagramos, ó Deus, essa noite a Ti e declaramos que nesse 12º dia do voto de Ana, cremos que o Senhor está liberando uma intervenção sobrenatural em nossa vida, em nossa família, e que novas coisas estão surgindo em o nome de Jesus Cristo. Assim oramos, assim cremos, ó Deus. Libera da Tua intervenção essa mulher, Pai, que tem o desejo de engravidar. No nome de Jesus, oramos por uma intervenção na vida dela. Essa pessoa que está com uma doença crônica, lutando contra algo, em um tratamento, também oramos por uma intervenção divina no nome de Jesus Cristo. Jesus, nome sobre todo nome. É no Teu nome, Senhor, que nós usamos a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e quebramos agora todo tipo de influência do mal contra a vida dessa pessoa. Que toda perturbação saia, que toda influência do mal saia da vida dessa pessoa e que venha sobre ela a paz de Jesus Cristo, a alegria de Jesus Cristo, a abundância de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, para que dentro dessa casa haja a luz de Jesus e que todo medo, toda insegurança, todo tipo de opressão espiritual saia agora. No nome de Jesus, nós damos uma ordem, tudo aquilo que rouba a paz do lar, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que impede as pessoas até mesmo de dormirem à noite, nós exigimos agora, no nome e na autoridade de Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo, à vida de Deus, ao poder de Deus. Senhor, toca com o Teu poder. E essa pessoa, Pai, que está presa em vícios, presa no pecado, presa em situações, Senhor, erradas. Senhor, nós oramos para que ela seja livre, para que o poder de Deus toque a vida dela, para que haja uma intervenção agora do céu, em nome de Jesus. Também oro, Pai, por providência divina. Oro por recursos financeiros, pessoas que estão endividadas, pessoas que precisam de um milagre nos seus negócios, pessoas que estão pedindo a Deus uma porta aberta, que estão pedindo uma solução para uma situação financeira. Senhor, Tu és Deus que provê. Eu libero essa palavra profética sobre essa vida. Vai haver provisão. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E também declaro o Salmo 91 sobre essa casa, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação.
Glória ao nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Nessa noite, estamos no 12º dia do nosso voto, do voto de Ana. Deus está tocando aí, amém? E nós estamos sendo testemunhas do poder e do sobrenatural de Deus que está acontecendo aqui no voto de Ana. Por isso, você que está aqui nesse propósito de oração, fique firme, não quebre o propósito, entregue-se a Deus, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Nós estamos começamos inclusive falando hoje na oração da manhã sobre intervenção divina. Deus tem o poder de intervir de uma forma sobrenatural naquela área da sua vida que você acha impossível de que algo mude, de que algo se transforme. Eu quero declarar sobre a tua vida: não existe impossíveis para Deus. Não existe impossibilidade para Ele. Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz, eu estava meditando aqui antes de começar, a Bíblia nos fala, e eu amo essa palavra, João 3,2, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Quando Deus age, não tem ser humano aqui nessa terra que pode negar. Quando Deus age. É por isso que a Bíblia diz aqui no Evangelho de João, reconheceram o que Jesus podia fazer, reconheceram que não existe impossíveis para Ele. Ele é Deus, Ele pode intervir, Ele pode entrar nessa sua causa, Ele pode remover esses obstáculos do seu caminho, Ele pode acelerar as coisas. Para Deus, tornar um livro best-seller ou soprar o seu nome na nação, nos 4 ventos desse mundo, não é difícil. Não é difícil para Deus, sabe, interromper uma sequência de eventos negativos na tua vida. Não existe dificuldade para Deus curar alguém, para Deus libertar uma pessoa. Então, o que está nos faltando é clamarmos por uma intervenção divina. É isso, é clamarmos por uma intervenção divina. E existe 4 chaves para provocar a intervenção divina. E antes de eu falar dessas 4 chaves, quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração. Isso ajuda em que o YouTube ele mande a oração para outras pessoas. Então, por gentileza, deixa aí a tua curtida, compartilha essa oração com 10 pessoas e hoje eu quero pedir uma coisa especial para vocês. Coloca aqui nos comentários o nome dos parentes de vocês, pode ser só o primeiro nome, porque nós vamos orar por intervenção divina na vida deles, vamos orar para que a salvação entre na casa deles, para que Deus intervenha. De repente você tem alguém próximo de você que está doente, está numa UTI, está entre a vida e a morte. Nós vamos clamar agora, nós vamos pedir uma intervenção de Deus. De repente tem alguma mãe que está preocupada aí com o seu filho que saiu, ainda não voltou para casa ou que está programando sair de noite. Bem, nós vamos orar por intervenção divina em nome de Jesus. Você, empreendedor que está aqui me escutando, está passando por uma situação complicada, não sabe como resolver, nós vamos clamar por intervenção divina em nome de Jesus. Amém? Então, compartilha essa oração, manda para alguém próximo de você precisa muito receber essa oração em nome de Jesus Cristo. Olha só, a primeira chave para provocar a intervenção divina é uma oração sincera. A oração é a prova que você precisa e reconhece que sem Deus as coisas não vão mudar. Nós precisamos fazer uma oração de todo o nosso coração, nos rendendo a Deus, reconhecendo nossa limitação, entregando o nosso caminho a Ele, pedindo a Ele ajuda, sabe? Toda vez que você chega a Deus com uma oração sincera, você está provocando uma intervenção divina na sua vida. A falta de oração revela o orgulho, porque a pessoa age como se pudesse vencer sem a ajuda do céu. O salmista, no Salmos 18, verso 3, a Bíblia diz assim: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Ficarei livre dos meus inimigos. Invoque o nome de Deus e o Senhor vai afastar essa contrariedade, essa perseguição contra a tua vida.
Tem gente aqui que está nessa oração que está sendo perseguida. Tem gente aqui nessa oração que estão pegando no pé. E o Senhor está dizendo para você, aqui, através dessa palavra, clama, e eu vou afastar os inimigos do teu caminho. O Salmo 61, verso 1 e 2, a Bíblia diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quem precisa de intervenção divina precisa aprender a clamar. Vai ter que aprender aí, meu amigo. Vai ter que aprender a clamar, vai ter que aprender a orar. Ore quando estiver cansado. Ore quando estiver sobrecarregado. Ore quando ninguém entender a sua dor. Ore até Deus entrar nessa situação difícil. Eu creio nisso. Então clame, aprenda a clamar. Dobra teus joelhos aí onde você está. Talvez, sabe, você seja um caminhoneiro. Está aí esperando para descarregar o teu caminhão. Faz uma oração sincera a Deus agora. Ele vai aliviar a tua alma, Ele vai agir na tua circunstância. Eu fico imaginando quanta gente, às vezes está longe de casa, sabe, não tem como resolver situações porque tá distante da família, está distante da situação e se vê, sabe, simplesmente de mãos atadas. No entanto, eu estou ensinando um caminho para você aqui. Me escute. Clame a Deus, porque Ele pode intervir. Clame a Jesus Cristo, porque Ele tem o poder de intervir. Clame a Deus agora. Clame a Deus, clame aí onde você está. Você pode estar no meio de um milharal, você pode estar no meio de uma lavoura, você pode estar agora numa estrada, aonde você estiver, clame, faça uma oração sincera e você vai ver a intervenção divina na sua vida. A segunda chave é o louvor. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, olha o que aconteceu aqui. Atos 16, 25 e 26. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O louvor abre portas que reclamação nunca abrirá. Reclamar, se espraguejar, não vai abrir porta, não vai abrir cadeias espirituais. Mas você orar e clamar, louvar, adorar, se render a Deus. Porque às vezes as pessoas pensam que o louvor, que a gente fala aqui, é o louvor com música cantada. Não, o louvor é aquele desejo do teu coração de se render a Deus, de adorar a Deus, de dizer que você é dele, que você precisa de Jesus na tua vida. Isso é um louvor. Paulo e Silas estavam presos, mas não estavam derrotados porque louvaram a Deus, e o louvor deles, a adoração deles, a gratidão deles abriu os céus. Eles louvaram antes da porta abrir, eles louvaram antes das correntes caírem, eles louvaram antes do testemunho chegar. Uma das maneiras de você vencer Satanás é continuar adorando, mesmo depois do ataque contra você. A terceira chave para uma intervenção divina é a obediência. Nada substitui a obediência. Você pode orar, cantar, jejuar, mas se não obedecer, estará resistindo à intervenção de Deus. Isaías 1,19, a Bíblia diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio 28, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção não apenas vem, ela alcança quem obedece. A bênção alcança quem obedece. A quarta chave para liberar a intervenção divina se chama engajamento profético. Eu vou te explicar o que é engajamento profético. Em 2 Crônicas 20, a Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Deus usa homens
para destravar destinos. Tem gente que diz assim, eu não corro atrás de homem. E realmente, não deve correr atrás de homem. Mas você tem que reconhecer que Deus colocou coisas especiais sobre a vida de alguns homens. E se eles orarem por você, aquilo que Deus colocou na vida deles, a chave que Deus colocou na vida deles, vai te abençoar. Eu conheci pessoas muito ungidas aqui nessa terra. Pessoas que me abençoaram com uma palavra profética, que me abençoaram com um conselho, pessoas que impartiram a unção deles sobre a minha vida. Então eu creio que existem homens e mulheres aqui nessa terra que são usados por Deus para destravarem o nosso destino. A Bíblia diz em Oséias 12:13, mas o Senhor por meio de um profeta fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado. Deus levanta pessoas, palavras, ministros, mentores, conexões para liberar aquilo que estava preso. Até o homem do tanque de Betesda disse lá em João capítulo 5, verso 7, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Há momentos em que a intervenção de Deus vem através de alguém que Ele enviou. Então eu creio que Deus usa pessoas, sim, para nos destravar do nosso destino. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, quero agora orar por você. Amém? Quero também falar desse meu livro aqui, Mentalidade de Alto Nível. Estou falando desse livro aqui porque você tem que entender, se a sua mente não muda, você não prospera. Se a sua mente não muda, você não acessa a promessa. Se a sua mente não muda, você não está preparado para viver o que Deus tem destinado, que está escrito, o plano perfeito. Você só vive o plano perfeito se a tua mentalidade estiver alinhada com o céu. Então eu escrevi esse livro aqui, Pense Grande Sempre, porque eu acredito que a partir do momento que você pensa fora da curva, você já está abrindo espaço para, Deus fazer algo novo na tua vida. Porque Deus não é responsável de lhe catapultar para um destino que você não está preparado. E a sua mente faz parte desse processo. Eu estava vendo que até grandes atletas preparam a sua mente. Se eles não preparam a sua mente, eles não estão aptos para jogar o jogo da vida. Se a tua mentalidade não estiver alinhada, você não consegue ir bem. Por isso esse livro aqui vai te ajudar tanto. Você pode adquirir, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no nosso site www.vinicius17.com.br. Assistiu o nosso programa hoje na Rede TV, às 10 da manhã? Ore por esse programa, amém? E se você quiser apoiar o nosso canal, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar agora. Se você puder compartilhar com outras pessoas essa oração, manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas. Me ajuda a compartilhar essa oração em nome de Jesus. Oremos. Doce e amado Espírito Santo, visita a vida dessa pessoa, toque-a com teu poder, com a tua graça e com teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu oro agora, Pai, para que uma intervenção divina seja liberada. Senhor, até mesmo na madrugada, o Senhor pode visitar pessoas com sonhos, com palavras, com revelação, com visão. Tu podes intervir, Pai, enquanto eles dormem, na situação da vida deles, lá naquele processo, naquele negócio, na empresa, na vida do filho, no casamento. Senhor, Tu tens o poder de intervir, por isso, Pai, libera agora de intervenções sobrenaturais sobre a vida de toda pessoa agora que está orando junto conosco. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, libera do Teu favor, libera do Teu poder sobre a vida dessa pessoa e toque a Jesus com o Teu poder, toque-a com a Tua graça, toque-a com o Teu favor, Jesus. Eu oro agora para que o Senhor toque a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, nesse momento, nesse voto de Ana. Nós estamos aqui cumprindo o nosso voto. Sim, estamos buscando o Senhor, entregamos tudo a Ti e pedimos uma liberação especial, Pai, sobre a vida dessa pessoa. Todo aquele que está doente ou está em um tratamento, oramos agora por uma intervenção divina, no nome de Jesus Cristo, para que haja uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa, uma intervenção sobrenatural na sua casa, uma intervenção sobrenatural na sua saúde, em o nome de Jesus. Senhor, eu oro para que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
venha guardar essa pessoa e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você recebe essa oração e essa palavra? Glória a Deus, eu creio, Deus agiu aqui. Amém? Houve um movimento de Deus, houve um liberar do Espírito Santo aqui nessa oração. Por isso, compartilhe agora com outras pessoas e amanhã vou transmitir ao vivo, viu? Vou transmitir o culto profético de Palmas no Tocantins, vou transmitir ao vivo aqui pelo canal. Não perca, não perca. O que Deus está reservando aí para nós, hein? O que você acha que Deus está reservando? Com certeza o melhor. Que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o Senhor é o Deus que acelera as coisas em nossa vida. A palavra profética que eu libero sobre essa pessoa é que haverá aceleração. Coisas que levariam anos acontecerá em dias. Haverá aceleração em contratos, haverá aceleração em negócios, haverá aceleração em processos, em o nome de Jesus, e clamamos a justiça divina. E pedimos, Pai, libera um toque de favor do Senhor sobre a nossa vida, um toque do favor do Senhor sobre nós, muda completamente, Senhor, nossos resultados, muda completamente nossa vida, muda completamente nosso ambiente, muda completamente, Senhor, todas as coisas em nossa vida. Por isso, Pai, pedimos o Teu toque. Vem sobre nós, doce e amado Espírito Santo, e libera do Teu favor agora. Eu oro também, Senhor, por toda pessoa que está doente, que chegou nessa oração aqui doente ou em algum tratamento com uma doença crônica, e nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa. Em o nome de Jesus Cristo, Jesus, Tu tens todo o poder, e nós oramos e cremos. Sim, ó Deus, nós oramos e cremos no Teu sobrenatural, no liberar do Teu Espírito Santo. Libera, Pai, agora sobre cada pessoa que está orando comigo a cura, que essa doença renda-se a Jesus Cristo, que a ansiedade, a depressão renda-se a Jesus Cristo, o câncer, a alergia, todo tipo de problema de saúde. E aonde, Senhor, houver alguém doente fisicamente, nós oramos por uma restauração total no corpo físico dessa pessoa, a cura, em o nome de Jesus. Também oro, Pai, repreendendo toda briga, discussão, conflitos, prejuízos financeiros, ataques, Pai, de atraso na vida dessa pessoa, tudo aquilo que resiste espiritualmente, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que impede, nós oramos agora para que seja quebrado, no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas, visita teus filhos e filhas, libera do teu poder sobre a vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Pai, aqui nesse 11º dia do voto de Ana, nós pedimos uma liberação especial do Senhor. Libera, Pai, do teu favor, libera da tua graça sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Assim nós oramos, assim nós cremos, em o nome de Jesus Cristo. E se você crê, declare eu creio aqui nos comentários. Também peço que você coloque todas as suas petições, coloque o nome dos seus familiares aqui nos comentários hoje dessa oração. Estamos no voto de Ana, no 11º dia do nosso propósito, crendo que Deus está agindo, e não quebre esse propósito, fique firme, porque Deus está agindo. Fique firme, não quebre esse propósito. E se você quebrou o propósito, recomece e faça 21 dias. E você diz assim, não, eu não quero fazer um voto. Então só participe da oração. Amém? Mas quem já está no voto, vá até o fim. Eu vou dar aqui alguns testemunhos do que Deus está fazendo através aqui desse propósito. E eu não sei se você lembra, mas esse propósito veio quando eu estava no Rio de Janeiro, agora há alguns dias atrás, e eu vi uma mulher
no altar, ela estava com as mãos dela em cima de um pedido de oração, e ali o Senhor falou comigo sobre o voto de Ana. E esse voto, desse propósito que a gente está fazendo, é o voto de busca, é o voto de busca. Ana entregou Samuel, nós estamos entregando busca a Deus, certo? Estamos buscando, estamos nos entregando aqui nesse propósito e cremos no agir de Deus. As pessoas me perguntam qual que é a diferença do jejum para o voto. Bom, são coisas um pouco diferentes. Por quê? Porque o jejum, ele é você abre mão de certo tipo de alimentação e você fica um tempo em jejum, se entregando a Deus em oração. Agora, o voto não. O voto, ele pode ser qualquer coisa, fora até de alimento. E ele é um propósito muito mais, eu posso dizer, assim, rompedor. Por que rompedor? Porque a Bíblia diz que é melhor não votares do que votares não cumprires. Sabe por quê? Porque o voto, ele tem algo diferente nele. O voto tem algo diferente. É uma entrega maior, é uma rendição maior. Não que o jejum não seja, mas o voto, ele é diferente, ele é uma ferramenta espiritual. Certo? Assim como a oração e o jejum são chaves para o impossível, o voto é uma arma espiritual que nós podemos usar para romper e para avançar. Eu tenho votos na minha vida que eu fiz a Deus e que em momentos chaves da minha vida mudou tudo. Mudou tudo. Então eu acredito muito no poder do voto. Amém? Bem, eu quero dar aqui alguns testemunhos antes de liberar a palavra que eu tenho para você. Eu recebi o testemunho da Chara e ela escreveu assim: eu estava há mais de 5 anos sem conseguir uma oportunidade de emprego na minha área. Assim que começou o voto de Ana, minha pastora compartilhou comigo e senti de Deus de fazer esse propósito. Coloquei algumas coisas em oração, minha casa, uma porta de emprego, se assim fosse a vontade do Senhor. Consegui o dinheiro para começar a construção e hoje, dia 14, fui fazer o teste na empresa que me chamou e vou ser contratada para a honra e glória de Jesus. Também recebi o testemunho da Milka. Ela escreveu assim: fiz o voto de Ana, colocando nas mãos do Senhor a minha vida profissional, pois acabei saindo de um emprego por direção do Espírito Santo. E nessa semana, você declarou que bênçãos inesperadas chegariam. Uma oportunidade surgiu através de uma amiga no dia seguinte. Fiz a entrevista e hoje recebi a resposta de que fui aprovada para um emprego que vou ganhar no mínimo 4 vezes mais. Deus é Pai que responde. Gratidão por nos ensinar a ouvir a voz de Deus. Também recebi o testemunho da Isamara. Ela escreveu assim: acompanho as orações há 2 anos e foi através de um compartilhamento que alcancei muitos milagres. Mas vim falar hoje do voto de Ana. Com 10 dias do propósito, eu estava pedindo por um processo precatório do meu pai, que já durava 15 anos. Ele estava ansioso e hoje estamos gratos a Deus, o improvável aconteceu. Deus liberou essa graça. Gente, você está vendo aqui o que está acontecendo com quem está fazendo esse voto? Com quem está buscando? E o nosso voto é voto de busca. Amém? O nosso voto aqui é um voto de busca. Estamos buscando a Deus às 6 da manhã, às 18 horas, sem quebrar. Amém? Por isso, eu digo para você tem que ficar firme no propósito, firme diante de Deus, não quebrar. Veremos muito mais da mão de Deus. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém? Você que está entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, deixa aí o teu like e me ajude a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas, para 20, para quantas você puder. Manda aí para o máximo de pessoas. Seja um canal de Deus para alguém próximo de você. E hoje eu quero continuar com a palavra que eu comecei pela manhã. Pela manhã eu comecei uma palavra. Essa palavra fala de aceleração divina, que o favor de Deus acelera a nossa vida. E uma das coisas que também traz aceleração, traz movimento nas coisas, eu estou falando, você tem que entender uma coisa, porque tem gente que às vezes a gente fala e não entende o que a gente fala. Então deixa eu te explicar. O que é uma aceleração divina? É Deus colocar em movimento coisas que elas já estavam se movimentando ou estavam paradas, mas estavam muito devagar ou até paradas, como eu disse. Mas quando vem um favor de Deus, isso começa a andar e andar rápido, certo? Então nós cremos que Deus tem o poder de acelerar as coisas.
Deus tem o poder. Muitas vezes a Bíblia nos diz que José, ele dormiu na prisão, acordou diante do faraó, e naquele mesmo dia ele foi colocado como governador da maior nação de então. O que eu acredito? Que Deus tem esse poder de acelerar as coisas. Ou seja, José não passou por um processo de seleção, ele não ficou num cargo por um ano e outro cargo em outro ano, não. Deus o catapultou já para um lugar de grandeza, Deus o colocou para um lugar de honra, porque Deus tem esse poder de fazer isso. E uma das coisas que traz aceleração também na vida das pessoas são orações que provocam essa velocidade, essa aceleração. Existem orações que liberam isso. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 46, a Bíblia diz assim: "E a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel." Elias correu mais rápido que o carro de Acabe, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Quando a mão de Deus vem sobre uma pessoa, ela alcança o que parecia impossível, porque é a mão de Deus ali, é a mão de Deus sobre aquela pessoa, então ela consegue acelerar as coisas. Os negócios dela aceleram, o que ela estava, colocando a mão, começa a acelerar, as coisas começam a se abrir de uma maneira diferente para ela. Por isso, você pode orar exatamente como eu vou orar agora. Diga assim comigo: Senhor, dá velocidade à minha vida, dá velocidade ao meu ministério, dá velocidade aos meus negócios, dá velocidade à minha restauração, dá velocidade ao meu destino. Comece a declarar profeticamente essas palavras. Amém? A Bíblia diz que enquanto, olha o texto, a mão do Senhor estava sobre Elias e ele acelerou. Entenda, quando a mão de Deus está sobre alguém, as coisas acontecem de uma maneira sobrenatural. Aquilo que parecia impossível é tocado pela mão de Deus. As coisas começam a desenrolar, tudo começa a se alinhar, Deus vai abrindo portas, as coisas vão acontecendo e Deus vai operando de uma maneira extraordinária. E hoje eu quero liberar também uma palavra, pessoas que andam sentindo dores fortes nas costas, pontadas nas costas, e até mesmo dores inexplicáveis que você sente nas costas. Eu libero uma palavra sobre a tua vida agora, em nome de Jesus, que essa dor renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Uma outra coisa que traz uma aceleração são declarações proféticas. Em 2 Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim: "Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de flor de farinha se venderá por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria." Havia fome na terra, mas o profeta disse: amanhã haverá abundância. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida, que ainda esse mês haverá uma grande abundância na tua vida. Declarações proféticas aceleram as coisas. Eu estava num podcast ontem e o pastor que eu estava entrevistando, ele disse que ele precisava muito ampliar o prédio da igreja. Só que o prédio era alugado e eles não queriam investir um grande dinheiro porque eles estavam com outros projetos. Deus dirigiu ele a colocar as mãos na parede e ele começou a declarar. Ele começou um processo de declaração profética e oração e declaração profética. Senhor, isso aqui vai se estender, o Senhor vai abrir as portas, alguma coisa vai acontecer. O dono do prédio que eles alugavam fez toda a reforma para eles, sem cobrar absolutamente nada. Fez toda a reforma, tudo que ele estava declarando e profetizando aconteceu. Por quê? Porque existe muito poder na oração e declaração profética. Deus pode mudar uma estação em 24 horas. Em 2 Reis 7,18 a Bíblia diz: "E sucedeu assim como o homem de Deus falara ao rei." Ou seja, como o profeta declarou, aconteceu. Quando Deus libera uma palavra, tudo começa a se mover para se cumprir o que ele disse. Então, creia no poder da palavra profética. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu estarei em Palmas, no Tocantins, nesse domingo, certo? Amanhã
já estou indo para Palmas, teremos um culto profético, vai ser incrível, estamos com muita expectativa no que Deus vai fazer, no que Deus vai operar, e se o Senhor dirigiu, Ele sabe o que vai acontecer lá. Amém? E também eu lancei esse novo livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Esse livro aqui vai ajudar você a mudar a maneira como você pensa. Se você mudar a maneira como você pensa, se você conseguir expandir a sua consciência, conseguir expandir a sua mentalidade, você vai ver. Você vai ver que lugar que você vai chegar, para onde Deus vai liberar favor sobre a tua vida, porque a mentalidade, eu acredito que a mentalidade ela vai te preparar para as oportunidades divinas. A mentalidade certa vai te preparar para as oportunidades divinas. Eu tenho até uma palavra para você. Esteja sempre preparado para as oportunidades divinas. E se a tua mentalidade estiver preparada, você pode viver o incrível e o extraordinário de Deus. Amém? Eu quero agora orar por você. E esse livro aqui, se você adquirir mais de um para dar de presente para outras pessoas, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Amém? Você pode pedir esse livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. Tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Você também pode adquirir esse livro. Invista na sua mudança de mentalidade. Você vai ver como muita coisa vai mudar aí na sua vida. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em o nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, libera do teu favor agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E Senhor, nós liberamos essa palavra profética, que vai haver aceleração, vai haver movimento, e que tudo aquilo, Pai, que possa impedir essa liberação, que possa impedir esse movimento, nós oramos para que caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, libera do teu mover, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Eu oro agora em nome de Jesus e eu te peço, toca, Pai, toca em seus negócios, seu ministério, seu destino, toque em sua família e acelera as coisas, processos que estão travados. Senhor, nesse 11º dia do voto de Ana, nós te pedimos, libera do teu favor. Oramos também por cura, todo aquele que está doente, que está, Senhor, há muito tempo em um processo de tratamento, de cura. Senhor, nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa, que haja uma restauração. Oramos agora para que haja uma aceleração na recuperação dela. Também essa pessoa, Pai, que teve perdas financeiras e que está demorando para se recuperar, as coisas estão sendo muito devagar, oramos por uma aceleração divina entrando na tua vida, aceleração divina entrando pelas portas da tua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor derrame graça sobre ti, que o Senhor derrame favor sobre ti, que o Senhor derrame favor sobre a tua casa, no nome de Jesus. Senhor, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Você crê nessa palavra profética? Declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Você foi abençoado. Abençoe alguém. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Paz a todos e que Deus os abençoe.